Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Eu creio que também está sendo projetado aí na tela o versículo. Essa referência que começa no verso 3 e vai até o verso 5, que diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. E também mais uma leitura ainda no Salmo 127, vocês podem acompanhar na projeção aí, Salmo 127, verso 3, é uma palavra muito conhecida. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Nós vemos aqui palavras de Paulo escritas a Timóteo, seu filho na fé, e também palavras do Salmo de Davi, falando que herança do Senhor são os filhos. Mas Paulo já fala que nos seus antepassados, ele fala que já ele seguia um determinado princípio, ele já seguia algum ensino, alguma ministração que já lhe vinha por herança, que seus antepassados lhe transmitiram. Paulo foi criado dentro do judaísmo, ele era um fariseu no sentido do rigor, que ele obedecia à lei, e ele estudou aos pés, seus pais lhe colocaram para estudar, um dos mestres, um dos rabinos, que era Gamaliel, muito cotado, muito conceituado na época. E ele perseguiu a igreja porque no desconhecimento ele estava achando que faziam bem a Deus, que eles eram blasfemos, que eles eram hereges, até que o Senhor Jesus se revela a ele e mostra-lhe que ele estava perseguindo ao próprio Cristo, ao próprio Senhor, ao Messias, que ele tanto esperava. E a partir daí Paulo então cai em si, entende o caminho e se torna um pregador da palavra, se torna alguém que faz apologia da pessoa de Cristo aos judeus, sempre testemunhando que Jesus, aquele que tinha morrido na cruz ressuscitado, era o Senhor, era o Messias esperado por Israel. Mas tudo porque ele também começou, ele teve uma bagagem anterior, uma herança que lhe foi passada de entendimento da lei, da palavra de Deus, do Antigo Testamento. E isso lhe capacitou num certo aspecto. É claro que ele precisava da obra de Cristo, da obra de Deus, da obra do Espírito Santo na sua vida, mas ele já lhe deu uma bagagem de entendimento da palavra, de conhecimento da palavra, para, recebendo a revelação de Cristo, ele transmitir aos seus ouvintes, que eram muitas vezes judeus também. Ele sempre chegava numa cidade, buscava primeiro uma sinagoga, e depois ele ia então e falava a quem não era judeu, aos gentios daquele lugar. E ele fala a Timóteo. Quem foi Timóteo? Nós vemos várias referências nas cartas de Paulo a respeito de Timóteo. Numa delas ele fala: meu verdadeiro filho na fé, alguém que eu posso confiar. Mas assim como Timóteo foi discipulado por Paulo, como ele recebeu instrução de Paulo, ele tinha uma bagagem também. Ele tinha já algo que tinha sido implantado no seu coração pela sua mãe e pela sua avó. E Paulo fala aqui que ele se recordava da fé que Timóteo tinha, uma fé sem fingimento. A palavra grega aqui é sem hipocrisia, né? sem que seja
uma atuação, sem que seja uma representação fictícia, alguém que diz que tem fé e no fundo não tem. Ou seja, era uma fé genuína, uma fé sem fingimento, verdadeira, que já havia estado na sua avó, estava na sua mãe e também estava em Timóteo. Então houve uma transmissão de graça, de fé, de entendimento dos caminhos do Senhor. Como essa família se converte? Paulo chega com Barnabé a Listra, e ali há um milagre quando ele prega aos gentios. Um homem chamado Enéas, que era paralítico, ele é curado. E ocorre um fenômeno na cidade que todos correm para aquele lugar e já queriam considerá-los deuses que tinham descido à terra. Queriam fazer sacrifício, já trouxeram um boi já para sacrificar, grinaldas, diademas, e já para colocar na cabeça deles como se eles fossem deuses. E Paulo e Timóteo: parem, não façam isso, nós somos homens como vocês. Depois há uma certa perseguição ali, e eles são expulsos da cidade. Mas ali aconteceu conversões. Dentre os judeus e dentre os gentios, pessoas se converteram. Então, numa segunda viagem, ele volta, já depois de alguns anos, ele volta a Listra, e ele encontra lá Timóteo, já, por certo, na primeira viagem era um adolescente, já era agora um jovem discípulo, que servia na igreja, que já estava atuando, que já tinha alguma palavra que ele ministrava, já tinha algo no seu coração. E Paulo olha para aquele jovem e o chama para a obra de Deus, o chama para um discipulado e para ser seu cooperador, seu companheiro. Por que houve essa oportunidade para Timóteo? Porque já na sua vida havia ministração de familiares, da sua mãe e da sua avó. E você, mamãe, com certeza quer que seu filho seja abençoado por Deus, quer que seu filho seja bem sucedido na vida. Talvez pense em lidar, já fazer uma poupança, para quando ele estiver na idade de ir para a faculdade, poder pagar a faculdade, se não for pública, ou iniciar a sua vida profissional com um consultório, com um carro pelo menos. Então os pais pensam nessas coisas de deixar como herança. Que bom também se eu pudesse deixar já um imóvel quando ele se casasse, meu filho ou minha filha se casar já tem um imóvel. E nós pensamos nisso, em deixar algumas coisas para os nossos filhos. Porém a palavra de Deus nos mostra que para o papai e para a mamãe, a herança de Deus é o próprio filho. E esse filho e essa filha, ele já vai ser enchido e enriquecido, vai ter um depósito na sua vida, conforme esse papai e essa mamãe lhe transmitem o caminho do Senhor. Esta é a verdadeira herança que nós podemos deixar aos nossos filhos. Esta é a herança que não vai nunca passar por crise, nunca vai passar por crise econômica, se é um imóvel, se é um dinheiro na poupança, se é uma aplicação, perdas, roubos. Como disse Jesus, a traça e a ferrugem consomem, eram as moedas de prata, de ouro, de bronze que havia, que se deterioravam conforme o tempo. Mas o bom depósito, Paulo fala mais tarde para Timóteo guardar o bom depósito que havia no seu coração. E algumas versões antigas falam do bom tesouro que está no teu coração. Guarda o teu tesouro, guarda o teu depósito, que lhe foi transmitido por sua avó e por sua mãe, os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor, e depois por Paulo também, finalizando o trabalho de Deus na sua vida, o discipula e o coloca como obreiro, lhe acompanha em diversas viagens, igrejas. Ele trabalha na igreja de Éfeso, depois também
como ali um obreiro, um pastor, um auxiliar do apóstolo, alguém que tinha uma autoridade. Paulo certa vez diz a ele na carta: ninguém despreze a tua mocidade, antes ser o exemplo dos fiéis, porque ele era novinho e talvez pudesse ser criticado porque ainda era novo, não tinha a autoridade que um ancião poderia ter, mas ele tinha um exemplo na sua vida de fé, de fidelidade ao Senhor. E essa fé foi transmitida, desde pequeno, por sua avó e por sua mãe. Amém? Então essa é uma grande tarefa, é das maiores tarefas que a mãe tem, de transmitir aos seus filhos, seu filho ou sua filha, a fé que remove montanhas, a fé que nos leva a obedecer a palavra, a fé que nos sustenta nos momentos da dificuldade, a fé que nos faz ver na frente, além dos problemas, a fé que afasta o inimigo, porque a gente declara a posição que estamos em Deus e Ele tem que se afastar de nós, como diz a palavra: apegai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso tudo tem que ser transmitido aos nossos filhos, à nossa descendência, este amor a Deus, esta fé no Senhor Jesus. E é interessante como Paulo poderia dizer outras características de Timóteo e de sua mãe e sua avó, mas ele aborda exatamente essa pequena palavrinha para nós no português de 2 letras: fé. Como a fé é fundamental e como nós temos que ter uma fé genuína, não fingida. Nesse momento de Covid, nós temos que exercer a fé em Deus, nós temos que estar firmes, estabelecidos, com os pés sobre a rocha, sabendo que temos um protetor, sabemos que temos alguém que nos sustenta, alguém que cuida de nós, de nossa família. Se alguém for atingido, o Senhor estará ali para dar a vitória. Então a fé é importante, é fundamental, ela nos leva à salvação, Diz a palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a fé é que nos faz atender ao chamado de Deus para a salvação, atender ao convite para o arrependimento. A palavra de Cristo foi logo no início: arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma frase muito curta, crede, arrependei-vos e crede, ou seja, arrependei-vos e tenham fé no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então começa na nossa vida cristã desde o início, na salvação. Depois nós temos que ter fé para a caminhada, para continuarmos, para perseverarmos. Temos que ter fé para resistir às tentações. Temos que ter fé para orar pelos enfermos. Temos que ter fé para orar pelas pessoas que estão enfrentando situações difíceis e complicadas. Temos que ter fé para nos sustentarmos em todo o tempo, para apagar os dardos inflamados do maligno, como Paulo fala, o escudo da fé, as ministrações que ele tenta colocar na nossa mente, dizendo que a palavra de Deus não é bem assim, cada um tem a sua verdade, essa moda maligna que está agora aí. Há uma verdade absoluta, que é o nosso Deus que nos criou. Ele é absoluto. Essa coisa de relativo é uma coisa maligna que leva todo mundo para a lama, leva todo mundo para fazer apenas o que deseja no seu coração, na sua carne. Mas obedecer a Deus, sua palavra maravilhosa, seu caminho de amor, é na fé que nós vamos prosseguir. Tem que ter fé na palavra de Deus. E isso essas mulheres transmitiram ao seu filho e o fundamentaram, para que quando Paulo chegou, não precisava tirar dele as coisas grossas, a casca grossa. Ele já era um servo do Senhor, que temia o Senhor, que era um obreiro ali na igreja de Listra. Ele precisava de uma continuidade do discipulado agora para ser um obreiro, ser alguém útil
mais útil, mais responsável e com mais carga de trabalho do Senhor no seu coração. Mas ele já tinha no seu coração algo que foi implantado pela sua mãe. É claro que o pai tem muita importância nisso também, mas temos visto sempre que a influência da mãe é maior. Está mais tempo com o filho, com a filha, tem aquela afetuosidade maior, tem mais diálogo, e a influência da mãe é sempre muito grande. Nós vemos que quando a Bíblia fala lá no livro de Reis, de Crônicas, dos reis que eram piedosos, que amavam o Senhor e que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, sempre é citada a sua mãe, né? Como Josias era filho de fulana de tal, e às vezes era filho de um sacerdote, às vezes era filha de alguém que era conhecido, que amava o Senhor também. Então, a mãe tem uma influência muito grande. Agora você, irmã, que talvez não tenha tido a oportunidade de ser mãe, mas você pode ter filhos espirituais, você pode ter outras pessoas que você pode ajudar, cuidar, orientar, que se tornem seus filhos, né? Mesmo que não vivam com você, mas o seu amor, o seu cuidado vai fazer de você uma mãe também para essas pessoas, uma amiga, e vai poder ministrar a vida que há trabalho para todo mundo no reino de Deus, né? Se você não teve essa oportunidade de ter filhos ainda, ou nunca os teve, não esmoreça. Você tem sobrinhos, você tem afilhados, né, de amigas, que você pode ser uma influência tremenda, maravilhosa sobre estas vidas, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém. A palavra de Deus é poderosa, e quando você ministra alguém, ela não volta vazia, ela faz alguma coisa no coração, e assim alguém, seu familiar, um jovem, uma jovem, um adolescente, pode chegar perto de você para ouvi-la, para ministrar, e você vai se tornando também como uma mãe espiritual para esta pessoa. Todos têm oportunidade de sermos uma bênção, né? A palavra antes que Deus deu a Adão e Eva era: multiplicai-vos e enchei a terra, ou seja, com filhos naturais, encher a terra de seres conforme a imagem de Deus. Mas Jesus depois disse: ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. Vamos encher a terra de discípulos de Cristo. Amém. E não precisa ser pai ou mãe para fazer discípulos. Você pode ter seu sobrinho, seu primo, mesmo na igreja, alguma pessoa, você pode ajudar, orientar, discipular, e ser ali uma mãe espiritual. O Senhor quer usar também dessa forma. Não se entristeça, porque há trabalho, há bênção para a sua vida. E quem é mãe tem que ter esse cuidado de que a sua fé não seja só lá na igreja, alguma coisa mais simulada, de aparência. Em casa não reflita isso. Isso é trágico para os filhos, porque há uma incoerência. A pessoa é uma coisa na igreja e outra coisa em casa. A fé tem que ser na igreja, a fé tem que ser no trabalho, a fé tem que ser em casa, em todo momento. Por isso que Paulo fala, ele conheceu outras pessoas que tinham fé fingida, uma fé que era uma operação teatral, que era uma apresentação de teatro, e não chegava a lugar nenhum. Mas Timóteo recebeu essa herança, essa bagagem, porque a fé nos corações de Eunice e de Lóide não era fingida, era genuína e verdadeira. Mamãe, tenha esta fé, né? Em todo o tempo. Segure-se em Cristo. Olhe para a palavra, a leitura, a meditação, vai encher o seu coração de fé. Você vai ministrar essa fé ao seu filho e à sua filha. E essa coerência de vida, essa fé que você demonstra reagindo às circunstâncias que seu filho e sua filha estão vendo, isso vai influenciá-los para o futuro, serem também pessoas de fé como você mesma é. Que Deus lhe abençoe, mamãe. E você que
pode também ajudar discipulando, pode ajudar de alguma forma contribuindo para que outros que discipulam tenham condições. Tudo é possível para que a fé seja implantada nos corações de todos. Amém? Aleluia. Então nós queremos orar por você. Olha, Timóteo, ele foi um dos maiores auxiliares de Paulo. Um homem que serviu como pastor, serviu como mensageiro de Paulo. Ele estava disposto a qualquer coisa que o apóstolo lhe mandasse fazer. Ele viajava, ele ia, ele voltava, ele cuidava da igreja, ele cuidava de uma família, ele estava sempre disposto a servir ao Senhor conforme isso. E ele é citado diversas vezes com boas palavras. E na eternidade nós vamos conhecer Timóteo, esse varão de Deus que foi fiel em todo o tempo, um verdadeiro filho na fé do apóstolo Paulo, e um servo genuíno e verdadeiro do Senhor, porque tudo começou um dia, né, no seu lar, na sua casa. E esse tempo que nós estamos tendo, que já temos nos alegrado por ver que a igreja tem reunido nas casas, tem orado juntos, tem ministrado ao Senhor, tem clamado ao Senhor, tem pedido sua misericórdia, tem ministrado seus filhos. É um bom tempo que o Senhor nos fez parar para que isso esteja acontecendo. Amém. Aproveite, como disse a pastora aqui logo no início, aproveite ao máximo esse tempo. Curta sua família, curta seus filhos e ministre sempre a Cristo a eles em todo o tempo, que há uma coerência no seu lar, e a bênção de Deus estará sobre a continuidade da sua família. E essa herança, né, a maior herança que você pode dar é Cristo nos corações. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar pelas mamães agora. Pedi para a pastora Heloísa vir aqui, representando as mamães. Senhor, nós clamamos nessa hora por todas as mamães que estão ouvindo nesse momento, que vão ouvir em outro momento. Que a tua graça e a sabedoria do Senhor estejam sobre elas. Que tu dê, Senhor, realmente acrescente a sua fé, faça crescê-las na fé em todo o tempo. Que elas não esmoreçam, que elas não desanimem, que elas olhem para Ti, o autor e consumador da fé. Amém. E prossigam em frente, Senhor, em todo o tempo, porque quanto mais, Senhor, esse mal fica mais forte, mais fé nós precisamos. E cada mamãe tenha essa fé no seu coração para ministrar a sua família. No nome de Jesus, encha, Senhor, esses corações. Traz sede da Tua palavra, de orar, de Te buscar, para que a fé cresça em cada vida, em cada coração, e que esta fé influencie e ministre a vida de seus filhos, para a honra e glória do Teu santo nome, para que sejam Teus servos, para que temam a Ti, e ande em todo o tempo em Teus caminhos. Isso te pedimos e já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.